Programa Voz em Cena. Um oferecimento Nexus Hub Contabilidade, onde o real não se presume, é simples. Itineral Turismo, o melhor está por vir. Voz em Cena, você já sabe, os assuntos mais interessantes, totalmente desmistificado, às claras, aqui para você no Canal 25. E hoje eu te pergunto, quem vai dividir essa cadeira comigo para falar sobre empreendedorismo e qualidade de vida? É só você conferir depois da vinheta. Programa Voz em Cena, inédito, todas as quintas-feiras, às 18 horas. Cabendo lembrar também que esse é o espaço para você colocar sua marca, anunciar o seu produto com gente que tem qualidade, não só na apresentação do programa, para falar a verdade para você, mas como também na hora de fazer a curadoria e trazer pessoas totalmente relevantes para bater um papo com você. E hoje, qual que é o nosso assunto principal? É a prática de esporte, qualidade de vida e, acima de tudo, empreendedorismo. E para falar sobre isso, eu trago o empresário e também meu amigo Rodrigo Barreiro para bater um papo com a gente. Rodrigo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Carlos. Que prazer estar aqui nesse programa maravilhoso. Já participo vendo essas inúmeras pessoas que vêm aqui, então para mim é uma honra fazer parte desse seleto time. Sem dúvida. E sempre vem aqui, viu, Rodrigo, quem tem o que dizer. E você é uma das pessoas que tem bastante o que dizer, principalmente em questão de empreendedorismo, esporte e qualidade de vida. E outra, principalmente nesse momento que a gente vê tanto o caso de executivo estressado, pessoal com burnout, saúde mental, nota zero dessa galera, no que o esporte pode trazer de benefício para esse pessoal? Eu sempre digo, né, que a evolução, né, ela trouxe esse mal do século, que é essa questão midiática. A gente está o tempo todo em celular, o tempo todo as pessoas... em alta performance, vamos dizer assim, no trabalho, na profissão, na escola. E isso faz com que a gente, às vezes, as crises de ansiedade são cada vez maiores. E o esporte, ele vem exatamente... Aconteceu isso comigo, inclusive, né? O esporte, ele veio de uma forma a você se concentrar um pouco mais em você. Você ter a sua parte de equilíbrio, né, aquela parte de falar assim, opa, peraí, quando que eu vou parar para cuidar de mim mesmo? Então eu acho que o esporte ele vem exatamente nesse ponto, porque quando você está se dedicando a uma atividade física ou a qualquer esporte, seja ele qual for, você está focado ali e você deixa de lado muitos problemas. Interessante você ter citado essa questão da alta performance. Outro dia eu estava lendo um artigo e estava vendo essa coisa de profissional 2.0, profissional 4.0. O que você acha, levando em consideração a qualidade de vida, a gente ficar comparando a gente com um motor de automóvel? E não é assim, né? Eu acredito na tese de que não existe vida equilibrada, tá? Se a gente fizer uma analogia com a bicicleta ela só anda se você tiver desequilíbrio nela. Exato. Então você joga o corpo para um lado, pedala pelo outro, então isso é um desequilíbrio, isso que faz ela ir cada vez mais rápido para frente. Nossa vida é assim também. Então muitas vezes a gente fala assim, pô, profissional de alta performance, não adianta eu ter alta performance nos resultados corporativos, nos resultados profissionais e estar disfuncional na sua casa, com a família, ou estar disfuncional com o seu corpo, com a sua saúde, pode ser mental, pode ser física. Esse equilíbrio que a gente busca, ele é irreal, porque depende da fase da vida que você está. Uhum. No passado, eu era extremamente de alta performance profissional. Foi isso que me levou ao esporte, porque eu comecei a ficar disfuncional em outras áreas. Então esse desequilíbrio que acontece com a gente, principalmente com esse profissional, que ele foca muito. Quantas horas por dia você se dedica na sua profissão? Com a internet, hoje em dia, você recebe um WhatsApp 10 da noite de um cliente seu, você não vai abrir? Uhum. Você não vai tentar resolver aquele problema? E às vezes, você até citou uma coisa interessante aí, Rodrigo. Às vezes você sabe que não vai conseguir resolver naquele horário. Mas o que acontece? Você vai lá, faz aquele check-in e fica com aquilo na cabeça a madrugada inteira. Exatamente, exatamente.
E isso está levando, sem dúvida nenhuma, a certos desequilíbrios mentais e comportamentais com que as pessoas precisam começar a se preocupar com isso, né? E quando a gente fala aonde ir, é onde você vai buscar, né, uma atividade que te dê esse prazer e que te dê esse equilíbrio. E não necessariamente precisa ser aquela atividade que alguém te indicou. Normalmente não. Normalmente, quando a gente fala, poxa, o que acontece hoje? Hoje eu atuo muito forte no ciclismo, né? Uhum. E no ciclismo eu percebo que muitas pessoas hoje nos procuram na loja para comprar bicicleta, mas o nosso público hoje ele é de 35 a 60 anos. A gente não tem um jovem pedalando. Porém, essa pessoa ela está voltando depois que ela passou por várias fases da vida, tanto profissional quanto familiar, porque ela lembra da infância. Então o esporte que ela escolhe é o que era muito do lifestyle dela, ou da brincadeira de criança dela, ela traz para o esporte também. Uhum. Então ela volta ou a pedalar, ou a correr, ou a nadar, ou a fazer canoagem, caiaque, stand-up, surf. Isso vai muito do que você teve de acesso na sua infância, normalmente quando você brincava com alguma coisa, e no futuro você vai usar isso como seu esporte. Na sua vida de empreendedor, quando foi o momento, quando foi o turning point ali que você falou assim, viu, vou começar a praticar esporte porque parece que eu estou pirando em alguma coisa aqui? Boa. Essa eu acho que foi o grande... até porque essa resposta eu vou começar lá pelo fim, porque eu transformei o meu hobby em trabalho. Uhum. A bicicleta, ela simplesmente é apenas o meu hobby, né? E a virada de chave foi exatamente quando eu abandonei o esporte para me dedicar exclusivamente ao profissional. Eu era executivo de uma multinacional, eu era responsável pelo todo o desenvolvimento estratégico da empresa aqui no Brasil, de uma empresa do agronegócio, uma multinacional, e cada vez mais números difíceis, boardings de 8 pessoas, uma empresa francesa com uma empresa chilena, você imagina como que era o boarding dessa daí, né? E isso foi me levando a a um estresse muito grande, né? Na época eu não diria que seria burnout, né? Uhum. Hoje provavelmente se fala, seria diagnosticado como um burnout, né? E aí eu tive um grande problema de ansiedade, problema de ter que me cuidar um pouco. Comecei a beber demais. Comecei a não ver minha filha crescer. Ou eu estava trabalhando, ou eu estava tentando achar alguma coisa, e esse estresse me levou. Eu falei assim, opa, peraí, para, porque isso não é... Na época eu tinha 30 anos, 32 anos. Eu falei, não tá legal, tá na hora de eu me cuidar e procurar alguma coisa. Então foi exatamente com problema de saúde, um problema que eu comecei a perceber de alto índice de estresse. Aí eu falei assim, poxa, eu preciso procurar alguma coisa para fazer. Foi aonde eu falei, vou voltar a andar de bicicleta. Uhum. Aí eu comecei a andar de bicicleta, como eu sou uma pessoa hiper focada, aí eu entrei para uma equipe, nessa equipe eu consegui ser campeão de algumas modalidades, e aí foi desenvolvendo de uma tal forma que eu falei, pô, eu quero trabalhar com isso, quero viver disso. E no começo você fazia a conciliação desse esporte, das competições, junto com a tua vida corporativa. Isso, foram anos, né? Foram 5 anos que era junto com a vida corporativa, e isso é muito interessante, porque isso me trouxe exatamente para um ponto onde eu fiquei mais performático profissionalmente. Porque o esporte ele me ajudou a dar foco, o esporte ele me ajudou a ter disciplina, porque eu tinha que acordar às 5 da manhã para poder treinar, voltar, tomar banho e ir trabalhar, e ir para as minhas atividades. Como eu viajava muito, eu tinha que levar a bicicleta às vezes, então eu fazia viagem que eu colocava a bicicleta, levava a bicicleta para poder treinar à noite, treinar de manhã. Então isso me fez ter uma rotina tão disciplinada, que me fez um aumento que me trouxe um prazer, na verdade não é nem um prazer, trouxe um prazer físico e pessoal de superação na parte física, mas também na profissional eu tinha que ter muito foco e conseguir acertar tudo, né, para poder ter o esporte que é o que eu estava amando fazer. Rodrigo, você citou uma coisa que eu achei bastante interessante aí, que é o fato de você muitas vezes viajar
corporativamente com o teu equipamento para continuar fazendo o treino, para continuar com foco, para continuar com a disciplina. Olha o negócio onde vai. Geralmente, no meio corporativo, a gente tem sempre aquele amigo que vai falar assim, viu, cara, não acredito que você está trazendo a bicicleta para uma conferência, para um summit. Exato. Como é que você fez para lidar com isso? Porque muitas vezes as pessoas acabam até desistindo da questão da disciplina por pressão externa. Fala, pô, Rodrigo, você vai fazer isso aí agora? Para com isso. Muitos. Jogar contra tem muita gente. Então, como é que você driblou esse negócio? Cara, simplesmente é você ser bem resolvido. O que você quer? Aonde você quer chegar? Porque ninguém vai dizer para mim o que é bom para mim. Ninguém vai dizer para mim. Só nós sabemos o que é bom para nós. Então eu acredito que você tem que ter uma autoconhecimento. Seu autoconhecimento é o mais importante. Então não importa a opinião de outra pessoa, desde que aquilo te faça bem. Aquilo me fazia muito bem. E me fazia bem e fazia com que eu fazia isso para outras pessoas bem também, porque se tornou um exemplo. Então no começo teve muito isso. Mas ao longo da minha resiliência em ter essas atividades, eu consegui influenciar as pessoas também a falar assim, opa, peraí, pô, eu acho que é legal fazer isso, olha como ele está mais calmo. Olha como ele está mais focado, olha como... Então, eu acho que o exemplo, ele foi contaminando diferente, né? O que eles tentavam me falar assim, você é louco, para que isso? Vamos tomar uma aqui. Exato. Né? Vamos fazer um happy hour aqui. Peraí, antes do happy hour eu preciso dar uma corrida de 30 minutos. E aí as pessoas começaram a ver a qualidade que isso estava fazendo. Então, eu acho que foi pelo exemplo e eu consegui reverter e fazer com que eles entrassem no esporte. Como conciliar sua vida esportiva com a sua vida profissional? Tá vendo só que assunto bacana que a gente está abordando hoje aqui no Voz em Cena? Então, aguarda aí, depois da mensagem dos nossos patrocinadores, eu volto com o Rodrigo para contar mais histórias para você. Histórias produtivas. Espera aí. Você pode estar deixando dinheiro na mesa e nem imagina. Todo ano, milhares de brasileiros pagam mais impostos de renda do que deveriam, simplesmente por não aproveitar todas as deduções permitidas. E olha só, gasto com saúde não tem limites de dedução. Isso inclui consultas, exames, planos de saúde, até tratamentos mais complexos. Já na educação, apesar de ter um teto, muita gente esquece de incluir mensalidades escolares ou faculdades. E ainda tem mais. Dependentes, previdência privada, doações, tudo isso pode reduzir o valor do imposto ou aumentar a restituição. O problema não é só declarar, é declarar mal. Quem não organiza recibos, notas e comprovantes acaba pagando mais do que devia. É sempre bom lembrar, o imposto de renda não é só obrigação, é também uma oportunidade de economizar. Empreender não precisa ser sinônimo de dor de cabeça com a burocracia. Na Nexus Hub Contabilidade, nós entregamos a segurança fiscal que o seu CNPJ precisa para crescer em paz. Somos o seu parceiro físico aqui em Jundiaí. A temporada do IR está aberta. Não arrisque patrimônio nem CPF. Declare com a Nexus. Nexus Hub Contabilidade, onde o real não se presume. É simples. Programa Voz em Cena, sempre com convidados especiais. Estou aqui com o Rodrigo Barreiro, empreendedor, falando também sobre práticas esportivas e como isso ajudou também que ele se tornasse um profissional no mundo corporativo cada vez melhor. E é sobre isso que a gente continua falando neste segundo bloco. Rodrigo, você falava na questão da influência, que muitas vezes aquelas pessoas que acabavam tirando sarro de você acabaram entrando para o seu time. Como que é a gente influenciar as pessoas positivamente assim? Putz, eu acho que é muito prazeroso, né? Quando eu decidi entrar nesse mundo e trazer isso para as pessoas, é uma gratificação muito grande, porque a pessoa simplesmente ela fala e te traz a qualidade de vida, mostra como que tá, leva a família, traz o primo. Normalmente, cada uma pessoa que a gente influencia, ela traz mais 3 junto com ela. Mas que legal. Então ela é uma rede do bem, sem dúvida nenhuma. E o esporte, ele é coletivo.
todo esporte ele tem a sua individualidade, que é você com você mesmo, mas ele é coletivo. Então é muito prazeroso, eu acho, que a gente incentivar as pessoas a se cuidarem e a usar o esporte dessa forma. Em se tratando da coletividade dentro do esporte, essa coletividade dá para levar para o mundo corporativo, que a gente sabe que o mundo corporativo é uma selva, e eu tenho um amigo que diz assim, você não tem amiguinho no mercado de trabalho, não. Você tem, no máximo, aquele coleguinha mais próximo. Como é que você vê tudo isso aí, Rodrigo? Tá cada vez mais, né? Eu acho que cada vez mais nós temos essa guerra de espaço dentro das corporações. Né? É uma guerra de espaço, é uma guerra financeira, é uma guerra que a pessoa quer crescer. Eu tinha esse sonho. O meu sonho era ser um executivo de uma multinacional. E eu idealizava isso de uma tal forma que eu falava assim, poxa, eu quero chegar lá, eu quero fazer isso. E eu cheguei. Só que quando eu cheguei lá, eu vi que nada daquilo era qualidade de vida. Não tinha aquela romantização que você tinha colocado antes. Não tinha a romantização que eu tinha colocado antes. Então eu vejo hoje que a gente fala assim, poxa, como que o profissional ele pode chegar lá e ainda se manter lá em cima? Sim. É aí que eu acho que tem que ter o esporte. Por isso, na Forbes, inclusive, saiu uma matéria falando sobre isso. Falando como que a quantidade de executivos de grandes empresas usando o triatlon, né, como um esporte principal deles. Então, hoje, dificilmente você vai encontrar um ou dois executivos que não estão fazendo esporte, que não têm alguma atividade física para manter ele ali extremamente focado no negócio dele. O esporte ajuda nisso. E a gente percebe que isso aumentou, principalmente com relação também, não só ao ciclismo, mas com relação às corridas de rua, que são mais de 13 milhões de pessoas participando de corridas de rua. Quer dizer, é uma cidade, praticamente uma cidade de São Paulo inteira do pessoal correndo, fazendo exercício na corrida. Então, o pós-pandemia trouxe muito isso, né? A pandemia ela trouxe uma consciência das pessoas se cuidarem. Isso foi um reflexo que todo mundo que é do meio do esporte conseguiu surfar essa onda. Não as academias, porque as academias ficaram fechadas, né? Mas aí as pessoas saíram das academias e elas procuraram esportes outdoor. E é isso que está acontecendo. Cada vez mais nós temos as curvas e as ondas de modas de esporte. Sempre foi assim. Só que no passado elas duravam mais. Então começava o ciclismo, ela durava 2, 3, 4, 5 anos aquela moda. Aí depois baixava um pouquinho e entrava outro esporte. Hoje em dia, a cada 2 anos a gente tem uma nova onda de um novo esporte. Ou é beach tênis, aí acaba o beach tênis, vai para a corrida, ou da corrida vai para o triatlon. Então a gente tem cada vez mais curto essas ondas de moda. Né? Então isso está acontecendo demais. A gente tem visto também, até por uma questão de saúde, alguns atletas colapsando no meio de determinadas provas. Antes de você começar com a sua atividade esportiva, foi interessante procurar um especialista para saber o limite do corpo. Porque a gente até estava comentando aqui nos bastidores que o nosso corpo não é uma máquina e a gente acha que é. Exatamente. Nós tivemos um caso recente, o Ironman, de um falecimento, né, de uma atleta amadora, que ela acabou falecendo, inclusive, né? Então nós temos vários relatos disso. E isso eu acho que é uma responsabilidade das organizações e principalmente do atleta. Ele tem que se preparar. Não adianta você querer se aventurar a fazer uma prova de um triatlon sem ter um mínimo de preparo, sem ter aquele, né, o conhecimento de um profissional. Então, sim, sempre procurar um profissional. A gente sempre vê, assim, principalmente quando a gente vende equipamentos de alta performance, né? A gente sempre indica e orienta para a pessoa, mas ela fala assim, mas meu amigo falou que o melhor é esse. Tá, mas seu amigo, ele conhece quantas? Quantas dessas bikes ele já passou, ele já experimentou mesmo? Poucas. Então tem que confiar num profissional e confie em um profissional. Se é, né, o personal training, se é uma pessoa da área, confie nele e, sem dúvida nenhuma, fazer exames. É fundamental a gente hoje manter essa questão de exames, principalmente coração, né, fazer o teste de esforço, porque todo esporte gera um esforço. Independente do esporte que ele gera esse esforço. Exato, aquela questão de você não se comparar com o atleta de elite, você se comparar com você mesmo, como eu estava ontem, como eu estava o mês passado. Exatamente, se a gente for melhor hoje em relação a ontem,
você já está melhor. 10%, imagina, 10% em 10 meses, quantos, você já é uma nova pessoa. Você já é uma nova pessoa. É a mesma coisa emagrecer. Hoje a gente tem essa história das canetinhas. Das canetinhas. Né? Que hoje ficou resultado rápido. A gente tá querendo resultados tão rápidos, mas a gente não quer passar pelo processo. Sim. Passe pelo processo. Sim. Né? Eu acho que o esporte ensina muito isso. Não adianta, o esporte não tem fórmula mágica. Você tem que treinar, você tem que suar, você tem que transpirar sem dúvida nenhuma. Então não vai ter uma canetinha que te vai fazer completar uma prova. Exatamente. E outra, o condicionamento físico é muito importante. Eu lembro a questão de 2 anos, quando eu participei de uma ação silvestre, eu falei assim, viu, eu vou ter que começar a treinar para aguentar os 15 quilômetros da ação silvestre. E eu treinava aqui, mais ou menos no horário em que ia ser a prova, só que eu peguei aquele momento em que estava calor, a temperatura, 7 horas da manhã, estava 26, 27, eu já cheguei a treinar com 29 graus. Sim. O que aconteceu? No dia da prova, a temperatura, por incrível que pareça, Rodrigo, estava na faixa dos 21 a 22. Aquela coisa que você falou assim, quando chegou no dia da prova, eu não corri, eu passei. Estava mais fácil. Estava mais fácil. Estava mais fácil. O treino faz isso. Né? Para qualquer atleta profissional que você conversar e perguntar, eu sou bike fitter de alguns, né? De alguns profissionais. E se você, para todos eles, se você perguntar, eles falam, o mais difícil não é a prova, é o treino. É o treino. Ansiedade vai ter, o cara quer ganhar, o cara quer vencer, ele tem contrato, ele é uma pessoa que ele está ali para o resultado. Sim. Né? Mas, mesmo assim, ele fala, o treino é muito mais difícil do que uma prova. A prova ele só vai colher o que ele plantou em toda essa jornada de treino. O que está acontecendo muito hoje, e a gente vê algumas provas que elas não estão... Hoje a gente está tendo muito mais desafios, as pessoas estão usando... A gente tem que ressaltar isso que eu acho que é legal do esporte. As pessoas elas estão usando as provas, as corridas, os desafios, não para superar alguém, mas é uma autossuperação. É desafio dela com ela mesma. Então ela não está preocupada se ela vai chegar no pódio, se ela vai ganhar uma medalha, um troféu. Não, ela não está preocupada com isso. Ela está preocupada em mais ir fazer o processo e ela superar aquele desafio. Exato. Independente do tempo. Você falou que o treino é bastante interessante. Ultimamente você tem treinado para fazer o caminho da fé. Do que se trata, qual o percurso e como você está se preparando? Muito bom. O caminho da fé, ele é um caminho assim emblemático aqui no Brasil. Então nós temos várias rotas. Né? O caminho da fé, originalmente, ele é de Águas da Prata até a Aparecida, a Basílica da Aparecida. É um caminho que foi idealizado por um padre ali de Águas da Prata que ele estava treinando para fazer Santiago de Compostela. E ele criou esse caminho para usar como treino. E isso tem já muito tempo e hoje nós temos várias rotas. Então você tem rotas que saem de São José do Rio Preto, rota que sai de São Carlos, rota que sai de Leme. Então você tem várias rotas que todas elas chegam até Águas da Prata para ir até a Basílica. Esse grupo é um grupo que eu vou estar levando, que nunca fizeram. Então esse pessoal, eles nunca fizeram um Caminho da Fé. Nós estaremos saindo de Tambaú na segunda-feira, agora. Então a gente sai de Tambaú até Aparecida. Vai dar mais ou menos uns 480 quilômetros. Preparação disso é muito mais psicológica, né? As pessoas, claro, a gente já está há 1 ano aí, eles já pedalam, fazemos alguns pedais. Fizemos um simulado esse final de semana, onde a gente pedalou 2 dias seguidos, então o sábado e o domingo, pedais longos, e a gente saiu de São Carlos, foi até Leme, sem saber a rota, caminho, então a gente foi se perdendo, então a gente ficou 7 horas pedalando. Isso é até para ver a gestão de hidratação, alimentação, né, e alinhamento de quem está mais forte, quem consegue ajudar o outro. Né? Nós estaremos em 12 pessoas. Então, eu acho que é muito mais você ter o condicionamento físico, a saúde em ordem, só que muito mais o psicológico. Porque o caminho da fé, ele é um desafio realmente espiritual. Ele é realmente espiritual. Por mais independente não é religião, né? É simplesmente assim, é você ter fé em você mesmo, que você vai chegar. E ele te desafia a isso. Programa Voz em Cena, sempre com assuntos muito interessantes. Tá pensando que acabou aqui? Não, rendeu mais um programa. A gente vai bater um papo com o Rodrigo para falar sobre o caminho da fé e mais uma vez sobre essa preparação. Rodrigo, por hora, obrigado, mas você continua da gente que o papo continua. Voz em Cena inédito
Toda quinta-feira, 18 horas no canal 25. Eu espero você. Programa Voz em Cena. Um oferecimento Nexus Hub Contabilidade, onde o real não se presume, é simples. Itinerol Turismo, o melhor está por vir.